Bom pessoal, eu recebi essa placa de um cliente, ela não está ligando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é medir os diodos para ver se eles estão em curto, estão bom. A gente já pode perceber de cara aqui que esse capacitor eletrolítico está estufado. Aqui no meio tem um capacitor de disco que também está quebrado, só que não dá para ver direito. E na placa que tem sinal de superaquecimento por parte desse regulador de tensão. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer vai ser botar o multímetro na escala de X1 para medir os diodos. Aqui ó, X1. A gente zera o multímetro, né, como já foi dito antes. Tá certinho. Isso, aqui no diodo. Então a gente vai medir a continuidade dos diodos, para ver se não está em curto. Ó, conduziu até no 10 ali, beleza. Agora eu vou inverter a ponta e não pode deflexionar. Ó, ou seja, esse diodo aqui, ele está em curto, porque ele está conduzindo dos dois lados, não pode. Tá? Vamos para o outro, filma só aqui. Ó, foi no 10 e também foi no 10 nesse segundo diodo aqui. Terceiro diodo também, ó, conduzindo até no 10, não pode, tem que conduzir de um lado só. E esse aqui também. Então, para garantir, nós vamos trocar todos os diodos aqui. A gente vai remover esse capacitor de disco que está estourado, o eletrolítico, e vamos trocar para ver se a placa funciona. Como essa placa não veio com o transformador, nós vamos colocar esse transformador que eu tenho aqui na bancada já reservado para isso, né? Ele tem 13 volts mais ou menos de saída e 220 na entrada, né? A gente conecta o transformador aqui. Isso. E como não tem terminal aqui, a gente vai soldar direto embaixo aqui. Então eu vou substituir o capacitor de disco por esse aqui de 104. Vou colocar aqui no cantinho. O capacitor que estava estufado era de 1000 por 25, só como eu não tenho, eu vou botar esse de 2200 por 35, que é mais forte. A capacitância ela não tem problema se for maior, ela não pode ser inferior e nem a tensão. Vou botar aqui, tá do avesso. Aqui o sinal negativo, no negativo da placa, tem um sinalzinho preto aqui, ó. Sempre obedecendo esse sentido. Isso. Aqui. Não faz mal se ficar um pouquinho fora. Aí, beleza, assim. E agora os diodos 1N e 4007. Pega 4. E coloca aqui. Ó, o diodo ele tem uma marquinha aqui. E uma marca na placa. Aqui. Sempre tomar cuidado para não botar invertido. Bom, agora a gente vai fazer o teste. Ó, a plaquinha já ligou. Como o cliente não trouxe os sensores, eu soldei aqui um resistor de 4K7 em cada um. O transformador eu soldei por debaixo da placa. E para alimentar aqui a placa, eu liguei numa lâmpada em série, ali, ó, vindo 220. A placa a princípio tá ligando. Depois eu só vou conectar o motor para ver se não vai dar nenhum erro de sensor de rotação. Mas a princípio o problema está resolvido.
Bom, agora que o motor está conectado na placa, a gente pode perceber que ela já está funcionando há algum tempo. O relé do compressor já ligou. Ó, tá girando ali o motorzinho. O fato dele girar bem fraquinho e depois forte, parar, girar e parar é normal, tá? Deixa eu só medir agora o relé do compressor para ver se ele está funcionando direito. A gente coloca aqui na escala de 250 no multímetro. 250. Uma ponta no neutro, aqui, e a outra no outro terminal do relé, lá em cima. Ok? Ó, deflexionou, tá me dando lá 220. Ou seja, o relé está atracando, está funcionando. O motor ventilador da unidade interna está funcionando. E a placa está resolvida. Isso aí.